Amém? Graça e paz? Enquanto você senta, você pode aplaudir ao Senhor, pode glorificar, pode exaltar, bendizer o seu santo nome. Amém? Glória a Deus. Um dia abençoado. Quem esteve aqui de manhã? Batismo? Pouca gente, né? Mas estava cheio aqui de manhã. Glória a Deus, né? Tivemos 4 batizantes aí. Abençoado, né? É muito bom, muito gratificante, né? Quando a gente vê pessoas ainda que cumprem a palavra de Deus, obedecem a palavra de Deus. Amém? E o tema de hoje, aliás, do mês, né? Procura apresentar-te a Deus aprovado, que está em 2 Timóteo 2,15. 2 Timóteo 2,15. Amém? Bom, eles não colocaram lá? Vamos ler aqui. Vamos ler juntos? 2 Timóteo 2,15. Não achou? Amém. A minha tradução diz: faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus. Parte A do versículo. E aqui... Não, volta no 15, por favor. Procura apresentar-te a Deus aprovado. É o nosso tema do mês aí. Amém? Começando nessas 2 primeiras palavras aí, procura apresentar-te, significa dizer que envolve esforço, dedicação e vigilância. Amém? Esforço, dedicação e vigilância. E aí eu peguei alguns exemplos só para a gente compreender, né, o que significa procura apresentar-te. A gente vai para algum evento. Por exemplo, você vai numa audiência diante do juiz. Você tem que ver algumas características de como você se apresentar perante o juiz. Um exemplo é a vestimenta. Eu vou me apresentar diante do juiz. Qual a melhor roupa que eu tenho para me apresentar diante de uma autoridade máxima, legalmente falando? Então você põe a melhor roupa. Você toma um banho, penteia o cabelo, põe um perfume, põe o melhor sapato. Você está diante de uma autoridade. E ali não é só a vestimenta. É como você vai se portar, né? Se você tem algumas manias. Por exemplo, né, a pessoa que é muito tímida, ela não olha nos olhos, ela olha para baixo, para o lado, ela não tem coragem de olhar nos olhos. Então eu estou diante do juiz, eu tenho que ter esse comportamento, eu tenho que me portar dessa forma. E também a fala. Como você vai falar diante de um juiz? É muita gíria? Ou você vai procurar umas palavras? Lógico que você não vai procurar falar umas palavras que você nem sabe o que significa, né? Às vezes você vê uma pessoa falando umas palavras assim, o que é isso? Aí você vai lá no dicionário procurar o que significa aquilo. Mas a gente tem que falar corretamente, né, pausadamente, honestamente. Você está diante de uma autoridade. O juiz é aquele cara que pode mandar prender, né, de repente, antes de uma sentença, antes de um veredito, de um advogado. Se ele achar que deve prender, se a pessoa se porta mal diante dele, ele pode mandar prender simplesmente porque... desacatou uma autoridade, né? Quando ele manda ficar quieto, tem que ficar. Quando ele manda falar, tem que falar, né? Outros eventos que você tem que procurar se apresentar de acordo, né? Você vai para um casamento, você não vai de qualquer jeito, né? Você vai colocar uma roupa legal, porque lá vai estar diante das pessoas. Você vai procurar se apresentar
da melhor forma, de acordo com a ocasião. Então você vai colocar uma roupa de acordo com a ocasião, casamento, aniversário. Você vai para a praia, você não vai colocar um terno e um paletó e ir para a praia, né? Então, quando você vai procurar se apresentar, você vai ver qual o evento que você vai, qual a pessoa para quem você vai se apresentar, ou no meio das pessoas, né, que você vai se apresentar, vai se portar. Isso tudo nos leva a compreender esse versículo. Amém? Quando você faz esse procedimento, esse processo, você, quando fala procura apresentar-te, então você vai ver o que você precisa para no momento exato, para o local, para as pessoas, como você pode se apresentar. Eu falei esses exemplos, mas tem muito mais, né? Você pode, uma palestra, por exemplo, palestrante, né? Ele vai se vestir de acordo, uma maneira legal, porque de acordo com a pessoa se vestir, aquilo lá vai chamar a atenção da pessoa e pode tirar o foco, às vezes, de uma palestra, né? Se o cara coloca uma roupa lá, um paletó lá, engraçado, alguma coisa, as pessoas vão ficar olhando, né, frisando naquele ponto central e vai tirar a atenção. Então você tem que procurar, né, se apresentar. Quando eu estava na faculdade, né, na faculdade tem muito isso, você se apresenta ao público, você apresenta um trabalho, né, perante os alunos. Na empresa, você também apresenta o seu projeto. E onde eu trabalhava tinha isso, tinha um treinamento, você se apresentava para a equipe e depois tinha os gerentes, você se apresentava para os gerentes e depois para os diretores e até pessoas de fora. E ainda tinha aquele pessoal lá, os gringos lá, né, que tinha conferência, muito videoconferência, e as pessoas que queriam subir de nível tinha que falar inglês. E eu lembro que na faculdade, as pessoas que iam falar, tinham medo, travava. Na hora de falar, você vai falar em público. E a pessoa lá começava a bater as pernas, lá o joelho. Né? E travava. Às vezes ia falar uma coisa, gaguejava, travava. E a gente que tem mais desenvoltura, a gente consegue falar. Eu conseguia falar normal, porque eu já pregava, já me apresentava em público, né? Então fica mais fácil. Mas as pessoas tímidas, para quebrar essa barreira, né, ela tem que aprender a se apresentar. E eu falei aqui pessoas, né? Vocês se apresentaram a pessoas, as pessoas de mais alto nível até o mais baixo, enfim, o ambiente que você está, que você vai se apresentar, né? Pessoas. O versículo aqui fala: procura apresentar-te a Deus aprovado. Na minha versão aqui, ele dá uma entonação aqui um pouquinho mais forte. Faça todo o possível para conseguir a completa aprovação de Deus. Fazer todo o possível eu acho que é o limite que a gente pode chegar para apresentar-se a Deus. Não é de qualquer forma. Amém? Aí, aqui eu já estou falando do versículo, então apresentando a Deus, se apresentando a Deus. E eu quero ler com vocês em Jó 1, versículo 6. Jó 1, 6. E olha que isso aqui é interessante. A gente fala assim, procura apresentar-te a Deus, olha lá. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Satanás, ele se apresentou a Deus no meio dos filhos de Deus. Olha só que interessante. E a gente sabe a história de Jó. No capítulo 2, versículo 1, fala a mesma coisa. Ele se apresentou a segunda vez. Mas entre esse versículo e o capítulo 2, a Bíblia fala, só dá um resumo aqui, que Jó era um homem temente, fiel, honesto, perante Deus.
Pode colocar o capítulo 1, versículo 1, por favor? Vamos só para a gente entender, rapidinho aqui. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Amém? Olha só, aqui está apresentando o currículo aqui de Jó. Mas aqui, não é só o narrador que fala aqui, né? O próprio Deus, quando o Satanás ele se apresentou a Deus, Deus mesmo falou assim: olha, você está vendo lá o meu servo Jó? Ele é íntegro, reto e temente a Deus. Jó, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E os 7 filhos eles faziam uma festa, cada época ele fazia uma festa na casa de alguém, de um dos filhos. Ia todos os filhos e convidava as 3 irmãs também. E Jó, que era o pai, após as festas o pai intercedia pelos filhos. Porque ele falava assim: olha, meus filhos comeram, beberam, pode ser que eles em pensamento pecaram contra Deus, então eu vou oferecer uma oferta, um sacrifício a Deus, para que Deus perdoe eles. Olha só, íntegro, reto, justo, temente a Deus, se desviava do mal, e intercedia pelos filhos. Pensa só num pai que ora pelos filhos, que apresenta sempre oração. E eu falo, fazia a festa na casa do irmão mais velho, depois outra semana na casa do segundo, do terceiro, tal, enfim. Imagina isso aí. Toda vez que tinha festa, o pai intercedia, orava, né, oferecia o sacrifício em prol aos filhos, para que Deus não pesasse a mão. E nem sabia se os filhos tinham pecado ou não, mas intercedia. Porventura eles pecaram, está aqui a oferta, o sacrifício, né? E com tudo isso, irmãos, a gente vê que Jó, ele era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia vai narrar isso, eu não vou me aprofundar muito, mas ele era o mais rico do Oriente. E aí, nessa primeira vez que Satanás se apresentou a Deus, Deus falou assim: ó, tá vendo, olha, meu servo Jó, íntegro, temente, reto, né? E aí o diabo falou, Satanás falou assim: olha, mas é bom, é fácil, né? O cara tem tudo que o Senhor dá, o Senhor abençoa ele, tal. E aí Deus deu permissão para que Satanás tirasse tudo que ele tinha, todos os bens. E aí a narrativa aqui vai falar, durante o capítulo, que Satanás lá tirou, matou todas as ovelhas, bois, jumentas, os gados, os empregados. Eu não vou aprofundar não, depois vocês lêem, se quem não sabe essa história aí lê, porque tem várias coisas para a gente ensinar, para a gente aprender, amém? Mas aí fala que Deus deu a permissão e o Satanás tirou tudo que ele tinha. E aí tirou também a vida dos filhos. Matou os filhos. Olha só, Jó, ele intercedia pelos filhos, queimava sacrifícios para que Deus abençoasse, livrasse, né, os filhos do mal. E aí Deus deu permissão e Satanás tirou a vida dos filhos. Só sobrou a mulher de Jó e Jó. Amém? E aí Jó ainda não pecou contra Deus. Ele falou assim: olha, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor. Ele não pecou contra Deus. A oração dele foi essa, a fala dele, a postura dele foi esse. Por quê? Ele era um homem íntegro, reto e temente a Deus, desviava-se do mal. Ele se apresentava a Deus e Deus conhecia ele. E olha só, Deus falou para Satanás: olha, você vê o meu servo Jó. Olha só, os olhos de Deus estavam atentos. Irmãos, os olhos de Deus estão atentos a cada um de nós. Ele está observando todos os nossos movimentos, tudo que nós pensamos, falamos, fazemos. Deus está vendo tudo. E será que Ele vai falar de mim e de você, igual falou de Jó? Nós temos que ter esse cuidado, amém? E não bastasse isso,
tirou tudo de Jó. Jó ficou pobre, perdeu todos os seus bens. Jó perdeu todos os filhos. Por menos que isso, irmãos, muitas pessoas pensam até tirar a própria vida, fica deprimido. Mas Jó lá ficou firme. E Satanás foi de novo, no capítulo 2, versículo 1, ele volta e se apresenta novamente a Deus. E Deus sabia que a intenção de Satanás. Deus sabe de todas as coisas. E falou a mesma coisa, está vendo meu servo Jó, ele é íntegro. Ele continua sendo íntegro, reto, temente. Capítulo 2 vai falar a mesma coisa. Parece que você está lendo esse mesmo versículo aqui, é a mesma coisa que está falando. E aí Satanás falou assim, olha, é lógico, ele não foi tocado, toca na pele dele e tal, né? Toca na carne dele para ver se ele não peca, não blasfema contra ti. Falando para Deus, olha só. Gente, eu fico pensando, se Satanás desafiou Deus, foi lá no deserto, desafiou Jesus, tentou Jesus, imagina nós. Isso que nós temos que ter uma vida reta, íntegra, sermos temente a Deus constantemente, amém? Todos os dias. E aí, no capítulo 2, veio de novo, e Deus falou assim, olha, tudo bem, pode tocar na pele dele, mas não tira a vida dele. E foi lá, Satanás saiu da presença de Deus, já foi lá e já deu lepra, né, encheu de lepra a vida de Jó, do pé até a cabeça. E Jó, ele sentava no chão, se coçava, mas continuava sendo íntegro, reto e temente a Deus. E não pecou contra Deus. Ele chegou a amaldiçoar o dia que ele nasceu. E a esposa dele falou assim, olha, continua ainda desse jeito, né? Com essa postura, né? Amaldiçoa seu Deus e morre. Aí a mulher de Jó. E ele falou assim, olha, você fala como uma doida. Né? Enfim, gente. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Amém? Eu citei aqui a parte de Jó, mas tem outros versículos aqui que a gente pode citar. E você, de repente, pode conhecer alguém também que procura ter uma vida reta, íntegra, diante de Deus. Amém? Em 2 Coríntios 5, 10, diz que toda a humanidade se apresentará diante de Deus. 2 Coríntios 5, 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Amém? Comparecer é se apresentar. Comparecer diante do tribunal, no grande julgamento. A gente vai ter que se apresentar. Não tem essa de, não, eu não vou, não é facultativo, eu escolho se eu quero ou não ir. Não, vai ter que ir. Todos. E aí que a gente vai ver o que nós fizemos e a nossa recompensa. E aí fala do bem, tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Isso aqui mostra a seriedade do que nós fazemos no dia a dia, de como, a maneira que nós nos apresentamos diante de Deus no dia a dia. E vai sendo lá computado, vai sendo catalogado. Todos os nossos movimentos, nossas falas, nossas ações, nossos pensamentos. Amém? Nós vamos nos apresentar diante do grande tribunal. Em Romanos 14, 10, fala a mesma coisa praticamente. Romanos 14, 10. Amém? Olha lá, pronto. Olha lá. Mas tu, por que julgas o teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. A maneira como nós procedemos com o nosso próximo, o que a Bíblia fala, o que devemos fazer com o nosso próximo? Amar. Amém? E amar não é só passar a mão na cabeça, abraçar, dar beijinho, não.
Às vezes tem que dar uma palavra dura, né? Às vezes você tem que ter uma postura mais, uma conduta mais dura, mais, enfim, com as pessoas. Isso é amar também. Você falar uma verdade, mesmo que vai machucar a pessoa, porque ela vai ouvir aquilo que ela não quer ouvir. E aí muita gente pensa que amar a pessoa é falar aquilo que a pessoa quer ouvir, que está confortável para ela, porque eu não quero machucar ela, porque eu amo ela. Se eu amo, eu não posso machucar. Se eu amo o meu próximo, eu não posso fazer com que ele fique triste. Não, irmãos, às vezes tem que ser duro. Lembra quando o Davi pecou? Ele adulterou, ele fez o plano dele lá, né? A mulher engravidou. Aí ele foi lá, colocou o marido, né, ele traçou um plano antes, para que o marido pensasse que tinha engravidado a mulher e tal, e aí o marido não quis, né, e você sabe toda a história. Aí chegou o profeta e falou assim, olha, contou tipo uma parábola. Ele falou, olha, tem um homem que tinha um rebanho e foi roubado um rebanho, enfim, essas coisas, uma ovelha do rebanho, e Davi mal sabia que era com ele que estava falando. Ele falou assim, não, esse cara tem que pagar com a vida, não sei o quê. Ele falou, pois esse homem é você. Aí na hora caiu sobre ele, né, a consciência. Mas ele foi duro. Ele falou, você fez isso, você que fez, tomou essa atitude, você que procedeu dessa maneira, e você vai pagar a consequência, vai pagar um preço. Na hora ele se arrependeu. Ele reconheceu, se arrependeu, se humilhou diante de Deus. Amém? Isso, irmãos, procura apresentar-se aprovado perante Deus. Não quer dizer que você, que eu, não vamos errar. Sempre nós vamos proceder dessa forma e nunca vamos errar. Não, nós estamos sujeitos a errar. Lembra que eu falei, olha, se Satanás se apresentou perante Deus, desafiou Deus, né, com relação a Jó, foi lá no deserto, tentou Jesus 3 vezes. Imagina nós. Por isso nós temos que ter uma vida diante do altar, procurar agradar a Deus, procurar ter uma postura como a de Jó. Amém? Eu e você, nós temos que procurar fazer isso o mais rápido possível, se não estamos fazendo. Nós temos que mudar a nossa postura, a nossa conduta, a nossa fala, o nosso pensamento, as nossas ações, nossas atitudes, e estarmos focados em obedecer à palavra de Deus. Dessa forma, nós vamos estar nos apresentando a Deus de uma maneira que nós possamos ser aprovados por Ele. Aprovação, você pensa assim, uma corrida, por exemplo. Uma corrida, tem vários candidatos, mas vai ganhar uma pessoa só. A primeira que chegar é o campeão. Depois pode ter o vice, né, o medalha de bronze e aí por diante. Mas tem um campeão, tem uma corrida. Ele foi aprovado porque chegou primeiro. Na faculdade, você vai prestar o vestibular e vai aparecer a lista lá de aprovados, né? Eu graças a Deus, eu passei lá também na faculdade. Quando eu fiz a prova lá, estava na lista lá. Eu dou só glória a Deus, né? Porque é Deus na minha vida. E aí, aprovado, né? Está na lista lá dos aprovados. E aqui no versículo, a gente está também procurando ser aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado. E nessa procura, nessa busca, nós temos que nos aperfeiçoar, melhorar. Aquilo que fazíamos de errado, temos que deixar de fazer. Aquilo que não fazíamos de certo, temos que começar a fazer. Lembra que eu falei aqui, a pessoa que vai se apresentar em público, começa a tremer na base, trava, começa a gaguejar, suar. Mas tem que quebrar esse paradigma, tem que quebrar esse tabu, para vencer, para ser aprovado. Amém? Tem que procurar vencer várias barreiras para que você possa ser aprovado na vida. Amém? Romanos 12:1, por favor.
Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só que interessante aqui. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis vossos corpos. O nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Então nós temos que apresentar os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que nós estamos fazendo aqui hoje, nós estamos apresentando nossos corpos em sacrifício. Amém? Às vezes você fala assim, puxa vida, eu estou cansado, eu trabalhei muito, fiz muita hora, viajei e tal, estou cansado, eu fiz um trabalho pesado, estou cansado, e eu acho que eu não vou para a igreja não. Deus sabe, né? Eu vou orar aqui, na minha casa. Mas aqui está falando para fazer um sacrifício, apresentar o corpo em sacrifício. Eu tenho que subjugar a carne, o desejo da carne, a vontade da carne, o cansaço, o esgotamento, enfim, para que possa apresentar em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Amém? Quando você vem com esse pensamento e fala assim, eu vou... cansado mesmo eu vou. Eu já contei algumas experiências aqui. Eu trabalhava, quando eu trabalhava, né? Eu agora não trabalho mais. Aposentado. Mas quando eu trabalhava em 3 turnos. E o terceiro turno, irmãos, é duro. Para quem nunca trabalhou, nunca não está acostumado a trabalhar, o corpo sente. O meu corpo já estava sentindo. Mas tinha dia que tinha trabalho aqui e eu vinha virado. Sabe o que é vir virado? Você trabalhar de noite, de madrugada, fazer as correrias de dia e vir para o culto à noite. Mas por que eu vinha? Alguém encostou uma arma na minha cabeça e falou, olha, por favor, vai para a igreja. Não. Eu vim por livre e espontânea pressão, não, vontade. Vontade, porque eu sabia que esse versículo aqui mexia comigo, assim, essa parte, eu vou vencer o meu cansaço. Poxa, eu já tinha trabalhado à madrugada, fiz as correrias de dia, vinha para a igreja, mas não ia trabalhar, por exemplo, de sábado para domingo não ia trabalhar, então eu vou descansar, vou dormir à noite. Eu tiro o atraso do sono. Dizem que o sono não tem atraso, tem o cansaço, mas o sono não. Mas eu descansava depois à noite. E olha, é incrível, porque a palavra de Deus fala que Deus ele renova nossas forças. E eu saí daqui renovado. Parecia que eu tinha dormido normal, descansado. E saí daqui renovado. Experiência própria. Um versículo que eu via se materializando em mim. Amém? E assim, irmãos, olha, não estou falando aqui que você é obrigado a vir. De repente, algum problema de saúde, alguma coisa, alguma limitação. Eu não estou falando que é obrigado a vir, tá? Eu estou falando a minha experiência. Se servir como uma base para você, um encorajamento, venha. Mas se você achar que não deve, que não vai dar para vir, não venha, tá? Isso aí eu não estou obrigando ninguém a vir. Estou apenas convidando a ter umas novas experiências, né, como eu tive. Graças a Deus por isso. Então, esse versículo fala que nós temos que apresentar nossos corpos. Olha, procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura apresentar o seu corpo a Deus aprovado. Procura apresentar a sua fala a Deus aprovado. Procura apresentar o seu comportamento. Procura apresentar as suas obras. Procura apresentar tudo em você a Deus aprovado. Olha, se nós temos a aprovação de Deus, não há quem nos reprove aqui no mundo. Vou repetir. Se nós nos encontrarmos aprovados em Deus, não há ninguém nesse mundo que nos reprove. Você pode pensar assim, olha, tem pessoas que falam, te jogam para baixo, falam as coisas negativas, fala coisas que começam a entrar no meu ouvido, fica ali na minha cabeça, desce para o coração e aí acaba me detonando. Não dê ouvido às pessoas, dê ouvido a Deus, ao Espírito Santo que habita em você. Amém? A palavra de Deus
fala muito conosco, dê ouvidos à palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E também, em Salmos 139, versículo 8, põe aí, por favor, para a gente entender. Deus é onipresente. Amém? Amém, igreja? Vocês concordam? Fala amém. Salmo 139, versículo 8. Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Né? Não tem onde fugir da presença de Deus. Deus está em todo lugar, Ele é onipresente. E aí, por que eu tenho que me apresentar a Deus se Ele está em todo lugar? Por que eu tenho que me apresentar a Ele? Porque quando você procura apresentar-te a Deus, você vai tomar uns cuidados, vai ter uma reflexão, você vai ter um momento de renúncia, de se humilhar, pedir perdão, de fazer uma correção, uma autoanálise, para se apresentar a Deus de forma que Ele te aprove. Amém? Para não ter nada que desabone a sua conduta, a sua fala, porque você está se apresentando a Deus. Então, antes de você vai procurar se apresentar. Então, Deus está em todo lugar, mas eu quero ir me apresentar a Ele, eu quero ir ter Ele e me apresentar de uma forma que Ele me aprove. Então, você vai ter um monte de processos aí na sua vida, que a gente tem que fazer isso diariamente, para se apresentar a Ele e Ele nos aprovar. Amém? E nesse processo aí você vai lembrar, puxa vida, eu falei mais duro com a minha esposa, e eu senti que magoei ela, eu senti que ela ficou magoada, chateada. Para mim, não foi nada. Eu falei uma coisa um pouquinho mais dura, eu estava nervoso, eu estava correndo, sei lá. Falei um pouquinho mais duro, mas para ela fez muita coisa. Então, quando você vai procurar se apresentar a Deus, o Espírito Santo vai te denunciar esse pecado aí, e você vai lembrar, e você vai chegar na sua esposa: olha, me perdoa, eu te amo, e eu não quero te causar nenhum mal, eu quero que você fique bem, porque se você estiver bem, eu estou bem. É assim que tem que ser o marido e mulher. Um tem que fazer o outro feliz e vice-versa. Amém? Por que você casa? Não é para ser feliz, é para fazer o seu cônjuge feliz. Amém? Então, quando você tem esse procedimento, o Espírito Santo vai te revelar, você vai lembrar, você vai: puxa vida, olha, pisei na bola, reconheço, estou aqui me humilhando, pedindo perdão, e eu vou me esforçar para não fazer mais isso. Eu vou mudar o meu procedimento daqui para frente. Amém? Quando você faz isso, né, nessa procura de você se apresentar a Deus, você está corrigindo uma série de coisas que, quando você chega lá na frente, Deus vai te aprovar. Agora, não é de qualquer forma. Eu não posso chegar de qualquer jeito e me apresentar, né? Aí o Espírito Santo está revelando e fala assim: não, isso aí é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça, eu sou assim mesmo, ela me conhece, então ela tem que me aturar. Quando ela casou comigo, ela sabia que era assim, então... Não, irmãos, a gente tem que mudar em função do outro. Quando a gente muda em função do outro, quando você entra num casamento, você automaticamente é uma metamorfose, é uma mudança aí que vai ter de comportamento, porque são duas pessoas com cabeças diferentes, comportamento diferente, berços, lares diferentes, escolas diferentes, estão se unindo para viver debaixo do mesmo teto. E aí tem uma série de fatores que a gente tem que mudar para que a gente consiga viver, né, num ambiente em paz, amoroso, consciente, enfim. Aí a lista vai embora. Mas isso aí, gente, é o que eu falo, a gente fala muito no encontro de casais, né? O casamento entre o homem e a mulher simboliza o casamento entre Jesus e a noiva, a igreja, que somos nós. Nós somos a noiva de Cristo.
E o noivo está vindo. Amém? Buscar a sua noiva. E aí nós estamos no processo da procura de apresentar a Deus aprovado. Amém? A noiva, nós, a igreja. Glória a Deus por isso. Deus é onisciente. No Salmo 139 mesmo, versículo 23 e 24. Põe aí, por favor. Sonda, olha, isso aqui o pastor Jeto pregou a semana passada. E eu peguei isso aqui, viu? Fiz uma colinha aqui. Achei muito, muito bom. Olha, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha só, aí você faz todo o procedimento. Olha, eu pedi perdão para minha esposa, para os meus filhos, para o meu cachorro, enfim, para todo mundo, para o gato, papagaio, enfim. E aqui, me apresentei aqui, ó, diante de ti, Senhor. Ó, já pedi perdão para todo mundo, nada vai me desabonar. Agora eu estou perfeito e eu vou ser aprovado. Aí tem um versículo que fala assim, olha, ainda te falta uma coisa. Ainda te falta uma coisa. Você pensa que está completo, está tudo certinho? Ainda te falta uma coisa. Amém? Sempre vai faltar uma coisa, irmãos. A gente não vai chegar no nível da perfeição. Sempre vai faltar alguma coisa. Alguma coisa que você está apegado às coisas desse mundo ainda. Alguma coisa ainda que te atrai. E você está no processo de largar aquilo, de abandonar e caminhar até ser aprovado por Deus. Amém? E aí você fala assim, bom, eu fiz de tudo, né, todos os procedimentos, mas eu reconheço que sou falho. E aí eu vou ler esses versículos. Olha, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau. Volta um pouquinho no 23, por favor. Olha lá, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau e guia-me por... né? Amém, irmãos? Quando a gente faz isso, a gente está se humilhando perante Deus. Olha, Deus perguntou para o profeta lá no vale de ossos secos: poderão viver esses ossos secos? Eles vão poder viver novamente? O profeta foi sábio ali. Se fosse eu, aí eu ia falar assim, lógico que pode, o senhor tem poder para isso, né? É lógico que pode, mas eu estou falando com o meu conhecimento de Deus. Mas eu não estou falando pelo poder de Deus, né? E aí o profeta foi sábio ali. Falou assim, só tu sabes. Só tu sabes. Eu não sei de nada, Senhor. Porque a tua palavra, o Senhor diz que o meu, como é que fala? O meu conhecimento, a minha sabedoria não passa, humana, né? Não passa de um trapo de imundícia. Você pega o cara aí mais top aí, né? Pega o Einstein, esses caras, né, que foram mega, né? E você fala, puxa vida, se o cara mais sábio aí, mais inteligente do mundo, né? Eu estou muito aquém, né, para chegar nesse nível. E o cara, a sabedoria dele não passa de um trapo de imundícia perante Deus, conhecimento de Deus, sabedoria de Deus. Então eu tenho que me humilhar, irmãos. Eu tenho que me humilhar. Cada um de nós temos que nos humilhar e nos apresentar diante de Deus de forma a ser aprovados. Amém? E a humildade, ela vai fazer com que a gente chegue nesse ponto de aprovação a Deus. Olha só, vou citar 3 cidades, eu já citei essas 3 cidades numa outra pregação aí: Sodoma, Gomorra e Nínive. As 3 cidades estavam sentenciadas praticamente, ou pré-sentenciadas por Deus. Sodoma e Gomorra já estavam sentenciadas. Nínive estava pré-sentenciada. Sodoma e Gomorra, Deus mandou os anjos lá para queimar a cidade.
Nínive, Deus mandou um profeta, não mandou um anjo para queimar, mandou um profeta para falar: olha, vocês estão no vermelho aí com Deus, vocês estão mal. Só que que Deus fez? Que o povo fez? O rei convocou o povo a fazer um jejum e se arrepender. Naquela época tinha costume de jogar cinzas, né, rasgar as vestes, jogar cinzas em sinal de humilhação, em sinal enfim, a mais baixa humilhação que poderia haver. Eles se arrependeram. E quando um homem, quando uma mulher, quando o ser humano se arrepende perante Deus, Deus reverte a situação. Lembra que eu falei de Davi? Olha, o profeta foi falar: ó, esse homem é você. Você é um ladrão, você é um assassino, você é um adúltero. Você praticou vários pecados perante Deus. E o pecado seu chegou perante Deus. Deus recebeu o seu pecado, Ele ouviu, Ele viu tudo. E você é esse homem. Davi se humilhou na hora. E Deus atendeu a oração de Davi, a humilhação. E livrou ele do mal. Amém? E assim é comigo e com você nos dias de hoje. Nós temos que nos arrepender. Porque se praticamos pecados, pecadinho, pecadão, alguém julga, alguém classifica dessa forma. Se nós não nos arrependermos, se não nos humilharmos, nós não vamos receber a recompensa, a graça de Deus. O amor, a graça, o favor, né, e merecido, nós não merecemos. Mas quando nós nos humilhamos, Deus retira a punição e muda a nossa sorte, amém? Então foi assim com a cidade de Nínive. Nínive, ela voltou atrás, se humilhou e Deus poupou a cidade de Nínive. Vamos dizer que eram os crentes desviados. Eles acreditavam de Deus, mas já estavam num nível que já chegou às narinas de Deus, né? Aquele odor. Né? Porque quando você faz uma coisa boa, sobe um perfume nas narinas de Deus. Mas quando você faz uma coisa horrível, é um odor. Né? Eu entendo dessa forma. E Deus vê tudo, Deus sabe de tudo. Então Deus é onisciente. Esses versículos que foram lidos aqui, ó, sonda, meu Deus, né? Ele sabe o que vamos falar, o que nós pensamos, o que vamos falar antes de falarmos. Ele sabe de todas as coisas. Mas quando você fala assim: olha, Senhor, sonda o meu pensamento. Eu sei que o Senhor já sonda, mas eu estou pedindo, eu estou implorando, eu estou clamando. Sonda o meu pensamento e vê se há em mim alguma coisa ruim, coisa mal. Tira de mim, né? Me ajuda, porque às vezes eu não consigo com a minha força tirar isso de mim, mas o Senhor consegue. Amém? O Senhor consegue. Nós temos que sempre pedir ajuda a Deus, porque Ele consegue. Nós temos uma limitação, mas Deus é ilimitado. Amém? Não há nada impossível para Deus. E outro versículo fala que tudo é possível para aquele que crê em Deus. Todas as coisas são possíveis. Amém? Então nós temos que continuar clamando a Deus. Nós temos que continuar dependendo de Deus, pedindo a Ele, porque nós queremos nos apresentar a Ele de forma a ser aprovado. Amém? Em Deuteronômio, estamos quase acabando. Deuteronômio 16:16. Põe aí para a gente, por favor. Deuteronômio 16:16. Aqui fala assim, ó: 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher, na festa dos pães ázimos, nas festas das semanas, nas festas dos tabernáculos, porém não aparecerá vazio perante o Senhor. Em outras palavras, aqui estava, na minha versão, fala que todo homem israelita, não é só os sacerdotes, todo homem israelita, ele tinha que se apresentar perante o Senhor nas 3 festas aqui, ou seja, 3 vezes por ano,
apresentar ao Senhor e não de mãos vazias. Irmãos, eu já falei aqui que da parábola, né, dos talentos. E Deus deu um talento a uma pessoa, deu 2 talentos a outra pessoa e deu 5 talentos a outra pessoa. Tinha alguém sem talento? O mínimo que tinha era 1. Todos tinham talento. Uns tinha mais ou menos, mas todos tinham talento. E a parábola fala que o patrão, ele saiu por um tempo, e aqueles empregados que receberam talentos, eles tinham que trabalhar com aqueles talentos, para aumentar aquele talento. Aquele que tinha 1 talento, o que ele fez? Com medo de alguém roubar ou de perder alguma coisa, ele enterrou o talento. Aquele que tinha 2, ele granjeou, né, fez negócio e dobrou lá. Ganhou mais 2 talentos. O que tinha 5, granjeou, trabalhou, ganhou mais 5. Mas aquele que tinha 1, ele enterrou. Passou um tempo, o patrão veio, voltou e quis saber lá dos talentos. Lá, os talentos que eu dei para vocês, como que está aí? Quero o relatório. Aquele que tinha 1 talento e agora estava sem talento. E ele falou assim: olha, eu sei que o senhor é duro, o senhor é bravo, o senhor é exigente. E aí, o talento que o senhor deu, eu enterrei para ninguém roubar. Então, quando o patrão chegou, ele estava sem talento. Mãos vazias. Quando você vai se apresentar ao Senhor, você não pode ir de mãos vazias. Amém? Deus te deu pelo menos 1 talento. Apresente pelo menos 1 talento ao Senhor que Ele te deu. E aí fala forte conosco, né? Fala talento, puxa, que isso? Eu sei cantar, eu canto bem, mas eu não quero, não preciso, tal. Irmão, você está fazendo isso ao Senhor. Você está apresentando o seu talento ao Senhor, não é aos homens. Quando a gente vem na igreja aqui, a gente não pode pensar assim: eu vou cantar, eu vou fazer um show, vou fazer uma apresentação, os irmãos vão gostar, depois vão me elogiar. Não, louve a Deus. Amém? Louve a Deus, Ele está vendo tudo. Ele está recebendo, está subindo como um cheiro suave as suas narinas. Amém? Lá no seu trabalho, e trabalho é trabalho. Não importa se você é diretor, se você trabalha no chão de fábrica, se trabalha na limpeza, enfim, porteiro, não importa, é um trabalho digno. Faça o seu melhor, como se estivesse fazendo ao Senhor. E Ele vai te recompensar. Ele que vê tudo vai te recompensar em secreto. Amém? Pega essa para você. Glória a Deus, irmãos. Olha, já deu horário, eu vou ter que encerrar. Queria chamar aqui o pessoal da louvor. Só, enquanto eles vêm aqui, eu vou falar um versículo que eu não marquei aqui a referência, mas fala dos falsos profetas. Lobos em pele de ovelha, que se apresentam no meio da congregação. Pessoas tóxicas, que a gente tem que procurar identificar e manter a distância. Pessoas que chegam, às vezes sutilmente, né, trata bem, tal, não demonstra nada. Nós temos que ter discernimento, irmãos. Amém? Diante dessas pessoas. Graças a Deus, a Shalom não tem isso. Graças a Deus, o Espírito Santo ele revela, ele mostra. E pessoas que porventura passaram aqui, já saíram, não permanecem. Porque aqui a palavra da verdade é o Espírito Santo, a Deus agindo. Amém? E quando isso acontece, a igreja caminha. Amém? Glória a Deus.